Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e hoje eu vim trazer aqui a primeira inspiração para essa nova estação do ano que tá entrando aí, que é outono, inverno, tá? E eu sei que geralmente nessas estações do ano a gente fica um pouquinho aí meio em dúvida, o que eu vou usar, as roupas são diferentes, que maquiagem que eu vou usar, tudo mais. E hoje eu trouxe uma inspiração aqui um pouco mais alegre, um pouco mais colorida, para você usar e abusar nesse inverno, desse outono e inverno, tá certo? Eu mesclei aqui um pouquinho de verde com tonzinhos mais quentes de marrom, coloquei um super batom aqui que deu, acho que um toque super feminino, super bonito, tá? E eu espero muito que vocês gostem e como sempre a maquiagem é super adaptável, todos os tons que eu usei aqui, se de repente você não gostar de algum, você pode usar algum outro tom no lugar que também vai ficar super legal, tá certo? Então se você gostou desse tutorial e quer conferir, bom, meninas, então vamos lá. Para começar, eu comecei usando aqui um corretivo do tom que mais se aproxima ao tom da minha pele, que foi esse da Duna Bolinos, da cor 03 Bege, tá? E eu passei ele em toda a minha pálpebra móvel. Pra essa maquiagem que eu vou fazer hoje, eu aconselho que você use ou um potencializador de sombras de cor neutra ou transparente, ou mesmo um corretivo bem sequinho, tá? Se você quiser a sombra bem mais pigmentada, você pode usar de repente um Jumbo branco ou um Cloud da Catherine Hill aí, como você preferir, tá? Mas como eu quero esse tom bem mais discreto, eu preferi usar um potencializador neutrinho, tá? E aí hoje eu vou usar a minha paletinha da Catherine Hill e eu vou começar usando esse tomzinho de verde aqui, ó, que é um verdinho mais aberto, assim, bem bonitinho. Ele não tem muita cintilância, ele até tem um pouquinho, mas é bem discreto, tá? E eu vou usar com uma esponjinha assim, tá? E aí, eu vou aplicando aqui, ó, em toda a minha pálpebra, desde o comecinho. Esse verde, gente, ele é um verde muito bonito, muito bonito. Eu acho que ele tem tudo a ver com esse outono, inverno agora, com essa estação do ano. Pronto, gente, é assim, ó. Eu passei ele por toda a minha pálpebra móvel e vou até mais ou menos aqui, ó. Eu vou deixar esse cantinho aqui do final, o nosso cantinho externo, sem sombra, tá? Então eu puxo ele todinho aqui, assim, dessa forma. Bom, aí agora eu vou voltar na minha paletinha da Catherine Hill e eu vou misturar os dois marrons que eu tenho aqui, os dois marrons opaco, que é esse marrom aqui, que é um marrom mais puxado pro chocolate, assim, bem mais escuro, e esse marrom aqui, ó, que é um marrom telha, que ele tem um fundinho aí mais aberto, um fundinho mais quente, tá? Aí eu vou pegar com um pincelzinho assim, gordinho, e vou misturar os dois. Eu vou pegar um pouquinho desse mais escuro e um pouquinho desse mais claro aqui no próprio pincel. Tiro um pouquinho do excesso aqui na mão e vou aplicar ele nesse cantinho que nós deixamos aqui, ó. Então eu venho aqui, assim, ó, e vou puxar ele pra dentro. Hoje eu não vou fazer ele muito puxadinho, tá? Hoje eu quero um formato mais amendoado, que é um pouquinho mais arredondado nesse cantinho. Então eu aplico e vou vindo com movimentos circulares aqui e vou trazer essa sombra até mais ou menos o meio da minha pálpebra, tá? Com movimentos circulares aqui. E já vou arrastando pra dentro. Hoje nós vamos arrastar esse tomzinho de marrom até mais ou menos o meio da nossa pálpebra, tá? Aqui eu vou pegar mais um pouquinho. E fica assim. Vai ficar dessa forma. E essa maquiagem hoje não vai preto, tá, gente? Então, como ela não vai preto, não vai ter um canto bem definido, então é importante você vir com um pincelzinho de esfumar e deixar isso tudo bem esfumadinho, bem uniforme, tá? Então, em movimentos circulares, eu vou trazendo essa sombra com o restinho que sobrou, eu vou trazendo ela mais pro meio,
Tá vendo, gente? Como não fica nada muito puxadinho, ele fica esse formato mais amendoado, mais redondinho aqui, ó. Assim. Tá, aí agora eu vou voltar na minha paletinha. E agora com um pincelzinho aplicador de sombras, eu vou vir nesse tomzinho aqui, ó. Que aí na câmera parece meio branquinho, mas ele é um tomzinho de champanhe, assim, bem opaco, tá? Então eu vou vir com o meu pincel, tirar o excesso aqui, e vou passar ele aqui, ó, no arco da minha sobrancelha, pra dar aquela levantada no olhar. E pode até descer ela um pouquinho aqui, ó, de encontro com aquele marrom. Desde o comecinho aqui, dando mais ênfase exatamente aqui, ó, onde você percebe que a sobrancelha faz aquele ar, daquela levantada aqui, então é aqui que nós aplicamos, tá certo? Agora, eu vou voltar com o mesmo pincel que eu tava usando, aqueles 2 tons de marrons, e cadê o pincel que já sumiu? E aí eu vou pegar só esse marrom mais claro aqui, ó, que é esse marrom telha que fica em cima do amarelinho aqui, só ele, com o mesmo pincel, não precisa limpar nem nada, só pega um pouquinho de sombra e tira o excesso. E entre onde eu coloquei aquele tom de champanhe e os 2 tons de marrom, eu vou depositar esse tomzinho aqui, ó, de marrom, para fazer um degradê, uma transição de cores aqui um pouquinho mais quente, que combina muito com esse tomzinho de verde. Vou pegar só mais um pouquinho aqui. Certo? E aí agora nós já vamos para o delineado. O delineado hoje eu vou usar um delineador preto. E o que eu vou fazer? Com um pincelzinho chanfrado, eu vou marcar, apenas marcar a linha dos meus cílios, tá? Se você quiser um puxadinho, um gatinho, um delineado mais grosso, fica à vontade. Mas para esse tipo de make, é uma make que eu quero bem discretinha, eu só vou dar uma marcadinha aqui na raiz dos meus cílios, só para parecer que eles estão um pouquinho mais cheinhos, um pouquinho mais alongados, tá? Então eu venho aqui, ó, desde o comecinho. Aí agora eu vou vir com meu lápis de olho hoje, esse lápis da Fenza, que eu já até falei pra vocês que eu tô usando ele já tem um tempinho, tô gostando muito, ele é super, hiper, mega pigmentado. E vou marcar bem rente a minha linha d'água e dentro um pouquinho, mas vai ser eu vou passar bem discretamente, pode perceber que nesse olho eu passei bem pouquinho e só depois a gente vai esfumar com um tom de verde, tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou voltar no nosso verde inicial, que é esse verde aqui. Aquele pincel que eu tava usando é o pincel da Marco Boni, ele é um pincel duplo assim, ó, de 2 pontas. Então eu vou usar esse ladinho que é chanfradinho e vou pegar esse verde e vou selar esse lápis que nós colocamos aqui, ó. Eu vou dando umas carimbadinhas aqui, ó. Bem rente. Ah, gente, esse efeito fica super bonito. Se de repente você não gosta muito desse toque verdinho embaixo, você pode usar aquele marrom mais clarinho que nós usamos, mais puxado por telha. Mas tem que tomar muito cuidado para não te deixar com o olhar cansado. Então eu optei por verde para entrar numa sintonia aqui, tá certo? E aí agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. Bom, gente, voltei, cílios postiços aplicados, aí eu passei algumas camadinhas da minha queridinha Pumped. E aí aqui em cima, como eu já tinha falado pra vocês, em cima dos cílios postiços só dei uma retocadinha aqui naquele delineado meio esfumadinho, mais grossinho, sem muito puxadinho, tá certo? E aí agora nossos olhos estão prontos, praticamente prontos, né? Agora eu vou iluminar o cantinho da lágrima aqui. Pra fazer esse iluminado hoje eu vou usar o meu iluminador da Elf. E eu vou usar o tom mais clarinho que eu tenho aqui, tá? Que é esse tomzinho de champanhe lindo aqui, bem perolado, tá? E eu vou usar com um pincelzinho assim. É um iluminado bem discretinho, tá, gente? Eu faço uma confusão aqui que eu não sei em qual espelho que eu olho. Então, é um iluminadinho aqui bem discreto, só mesmo pra dar um pontinho de luz. Sem invadir muito o verde. E aí aqui o restante que sobrou eu puxo, trazendo aqui meio que pra cima, tá? Isso dá um efeito lindo e uma grande diferença, tá? E fica assim.
E aí agora eu vou terminar a pele com vocês, vou deixar vocês curiosas para saber qual batom eu tô usando, que na verdade é uma misturinha. Bom, na pele eu já tô com a minha pele pronta, eu já passei o pó, tudo mais, então eu só vou voltar agora com um pouquinho do meu pó compacto que eu tava usando, pra tirar qualquer resquício de sujeirinha que tenha caído aqui, tá? Então eu vou usar assim, só pra varrer qualquer sujeirinha que tenha ficado aqui. O que eu tô usando é o meu pó Studio Fix NW40 da MAC. E aí agora eu vou usar como iluminador, eu vou usar esse Duo da Vult, que o meu é o cor 03. E assim, é super opcional, tá, gente? Tem pessoas que preferem uma pele mais iluminada no outono, inverno ou não. Aí fica a critério de cada um, tá? Então eu vou misturar os dois aqui assim e vou fazer uma iluminada aqui rente à minha maçã, de uma forma meio despretensiosa, sem muita marcação. Aqui. Dessa forma, aqui no queixo, um pouquinho no topo do nariz e na testa, certo? E aí, hoje eu vou usar um blush, que é esse blush coralzinho aqui, que ele também tem umas partículazinhas aí um pouco brilhosas, tem um pouquinho de um glowzinho a mais nele, tá? E ele é um blush, gente, meio que sem marca aqui, dessa marca Mel's Cosmetics, vocês já até viram usar ele. Eu vou usar ele aqui na minha maçãzinha. E eu gosto, gente, principalmente para essas épocas do ano mais quentinhas assim, eu gosto de uma pelezinha um pouquinho mais iluminada, porque o outono já é tudo meio cinza, tudo meio sem cor, então por que não fazer uma make um pouquinho mais colorida, né? Bom, e aí agora, meninas, nós vamos para os batons. E hoje eu optei por fazer uma misturinha que, na verdade, os dois não tem muita diferença um do outro, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o truquezinho. Eu usei primeiro o Aria, da NYX, que é esse tom aqui, ó. Ele é um tom, assim, de uva, só que ele tem um pouco de cintilância, tá? Ele fica um batom um pouquinho mais... como se tivesse um efeito de gloss, tá? E aí, como eu achei que eu já tava com o olho um pouco mais carregado, assim, embora seja bem discreto, mas um pouco mais carregado, eu passei o Aria primeiro. E aí, depois eu vim com esse daqui, que é o Pura Provocação da Avon, que é um tonzinho de uva também, só que ele é um pouquinho mais... Ele não é mate, ele é cremoso, só que ele tem um pouquinho menos de brilho, tá? E aí, quando eu passei ele por cima, ele deu meio que uma apagada. Olha, quer ver? Eu vou passar aqui no centro dos lábios pra vocês verem que ele tem... Passar batom e falar não dá, né, gente? Que ele tem, assim, esse acabamento um pouquinho mais cremosinho, mas diferentemente do outro, ele tem um pouco menos de brilho, assim, um pouco menos de cintilância. E aí depois você vem aqui com um pedacinho de papel e aqui você tira um pouquinho, assim, ó, do excesso. Eu só dou umas batidinhas em cima só pra tirar o brilho, tá? Mas esse tipo de maquiagem é super opcional, com batom nude vai cair super bem também, vai ficar super bonito. Então, gente, esse foi o tutorial de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais uma opção de maquiagem pro outono, inverno, um pouquinho mais neutra, um pouquinho mais discreta, assim. Mas é super usável, essa daqui também é super discreta. Como eu falei pra vocês, como a gente já tá no outono, já aquela época mais cinzenta, aquela época mais friozinha assim, por que não abusar e ousar sim das cores, porque vai ficar super bonito também, tá certo? Então, um beijo enorme no coração e até a próxima. Tchau!